religiões apresentam em comum é a espera de um profeta que venha salvá-los. Existe um livro que chama Os 16 Salvadores do Mundo Crucificados. Esse livro, ele traz um estudo científico de que houve um número maior de profetas e que eles teriam sido crucificados, trazendo a semelhança de Jesus, nesse sentido. Essa obra foi duramente criticada, a Igreja Católica caiu de cima, falando que, embora o autor tenha trazido uma prova muito grande, através de um estudo científico, com vários artigos, várias descobertas, que isso não seria aceito pela Igreja Católica, porque aqueles documentos eram apócrifos, aos moldes do que a Igreja Católica fez, por exemplo, no momento da sua Constituição, que a gente viu até no conteúdo anterior, que quando a Igreja Católica Apostólica Romana é constituída por Constantino, Imperador Constantino, 300 anos depois do nascimento de Cristo, você tinha mais de 4.000 evangelhos. E, no entanto, quando Jerônimo fez essa seleção, atendendo ao que se esperava do Império Romano naquela época, que a gente sabe hoje que é um documento também que teve um viés, um peso político muito grande, quando ele faz essa seleção dos documentos, os documentos que não entraram no Novo Testamento, esses documentos são considerados apócrifos. Eles não são aceitos pela Igreja Católica. Então existe um universo de registros que a Igreja Católica não aceita. Mas só para a gente poder evoluir, eu vou buscar também respaldo para falar sobre essas semelhanças, não só da espera de um Messias, espera de um profeta pelas grandes religiões, mas também os que já passaram pela Terra. Então a gente pode começar falando de Krishna. Krishna, ele é o profeta da religião hinduísta. O hinduísmo pega muito aquela região da Índia. É muito forte no hinduísmo. No documento, eles têm vários documentos sagrados, Tem os Vedas, Bhagavata Purana, tem o Bhagavad Gita, que é o documento que faz parte do Mahabharata, que esse Bhagavad Gita é o documento que que passa esses ensinamentos de Krishna, e ele vai nos mostrar a profundidade desse Messias, como que esse Messias passa o ensinamento, cada um na sua circunstância, cada um com os meios que lhe são próprios naquele momento histórico, naquela realidade que é vivida naquele momento. Nesse documento, o Bhagavad Gita, que faz parte do Mahabharata, é um dos principais documentos, registros sagrados, do hinduísmo. Esse documento, ele traz um registro de Arjuna. Quem é Arjuna? Arjuna é um guerreiro, ele representa a alma confusa. E ele vai abrir um diálogo com Krishna. Krishna representando a sabedoria divina, representando Deus. Esse diálogo, ele acontece no meio de um cenário de guerra. É como se você dissesse assim, uma guerra tá correndo e de repente ele vai parar para abrir esse diálogo com Krishna. Dentro da sabedoria do hinduísmo, é um ensinamento de Krishna no reto agir. O que é esse reto agir? É a pessoa ser correta. Como assim ser correta? O correto em que sentido? Apenas no sentido, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que estar com minhas contas em dia, eu não posso mentir, eu tenho que me preocupar com minha honestidade. Como que é isso? Falando que a gente está num país que pelo menos 90% das pessoas já teve o nome no SPC alguma vez na vida. Então a gente levar isso para a questão, acaba sendo uma questão mais política do que uma questão espiritual. Então a gente está trabalhando aqui o lado espiritual da coisa, não a questão política de você pagar tributo, de você pagar imposto, não é isso aqui agora. Nós vamos colocar esse reto agir no sentido religioso. E como é esse reto agir no sentido religioso? É o serviço desinteressado. O que é o serviço desinteressado? Vou trazer um exemplo aqui extremamente simples. Eu estou andando ali na calçada e uma senhora levou um tropeção, caiu, espatifou a sacola dela de fruta, espalhou fruta na calçada toda.
Vamos colocar essa situação. Aí eu passei, a senhora precisa de alguma ajuda, a senhora machucou, levanto e a outra pessoa chegou e ela recolheu a fruta, o outro veio, apareceu com a sacola, pegou e recolheu, entregou para a senhorinha e a senhorinha seguiu. O que é essa ajuda desinteressada? Desinteressada no sentido que eu não espero nada em troca dessa senhora. Se eu ajudei ali naquele momento, eu não espero que ela me pague por isso. Eu não espero que ela retribua isso lá na frente. Isso é o reto comportamento, um comportamento correto e desinteressado. Eu não espero nada em troca daquilo. Então, isso vai muito... Estou trazendo assim um pouquinho da base do hinduísmo, tá? Essa questão de você ajudar o próximo, de você reparar no próximo de maneira desinteressada. Não é que você faz para ter alguma coisa. Você faz porque aquilo ali é você. Aquilo ali é da sua natureza. Aquilo ali é você sendo a partícula de Deus dentro de você, né? Você é uma parte disso tudo. Então você vai ter que agir de acordo com isso. É da sua natureza. Não é uma coisa forçada. Então ele tenta explicar, Arjuna, essa situação de uma forma riquíssima em detalhes, mas ele vai elaborando isso para explicar esse guerreiro que representa a alma confusa. Um outro ponto que Krishna traz também muito forte é a questão espiritual. Ele coloca que nós somos seres espirituais dentro de um corpo físico. É fácil para o espiritismo entender, fácil para o budismo entender, essas religiões aceitam com tranquilidade essa questão espiritual, a questão de reencarnação. Mas e o cristianismo? Aí você pode me questionar, Denise, o cristianismo não aceita reencarnação. Então, até o ano, em torno do ano 600 depois de Cristo, havia sim a aceitação da pré-existência do espírito dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, o que foi alterado com o imperador Justiniano. Lembrando que quando a gente fala dos primórdios, né, da Igreja Católica Apostólica Romana, a gente fala que essas modificações, elas ocorriam a mando do imperador, que era quem tinha, né, o poder na época, inclusive poder religioso, uma vez que a igreja andava junto com o governo. Foi o que a gente já conversou aí em outros encontros. Tem uma passagem bíblica de Jeremias 1,5 em que ele diz: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse do ventre da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. O que isso traz para a gente? Isso traz para a gente a ideia, já que Deus conheceu antes da formação do ventre materno, então esse ser, ele existe antes da matéria, antes de um ser físico. Ele tem que ter existido de forma espiritual também. Então isso nos traz a possibilidade de um ser espiritual estar existindo na matéria, que é justamente o que Krishna coloca nessa conversa dele aí com Arjuna, né? O guerreiro Arjuna.